Olá, pessoal! Hoje é com enorme prazer que eu venho aqui entrevistar o nosso amigo, Dr. Eduardo Correia. Tudo bom, doutor? Como você está? Tudo bom, Patrick? Certinho. E o Dr. Eduardo, ele hoje é o tabelião do cartório do RCPN de Araruama e está como titular hoje em Araruama. E eu gostaria de entender um pouco como que foi, Eduardo, esse teu dia a dia aí, o que deu em você para você, vou fazer prova para cartório. Conta pra gente aí, como que foi? Bom dia, Patrick, bom dia, audiência. É um prazer estar aqui, em primeiro lugar, pelo convite, agradeço o convite. Eu acho que eu posso falar aí por vários colegas, né, no sentido de que, quando a gente faz a faculdade de Direito, a gente normalmente pensa, né, quando pensa em concurso, quando não é a própria advocacia, a gente pensa em concurso para juiz, para promotor, para defensor, para delegado, mas normalmente a gente fica em torno desses mesmos concursos. Não é muito usual na faculdade ter esse despertar sobre a área Mas isso extrajudicial. veio direto da tua faculdade, de quando você começou a tua faculdade que veio esse interesse, ou não, já tinha esse interesse antes? Como que foi? Assim, que ano você falou, pô, vou estudar para fazer prova para cartório? Próximo da formatura, me formei já tem muitos anos, 99, né? Próximo da formatura, teve um concurso no Rio, eu vi o edital, e na verdade eu nem pensei em fazer porque eu não estava formado ainda, mas foi o meu primeiro contato, né? Mas eu nunca pensei em fazer concurso para cartório, né? Sinceramente, isso foi algo que foi acontecendo ao longo da vida e é uma história comum assim de muitos delegatários, muitos tabeliães, né, que exerceram outras funções ou foram juízes, promotores, defensores e acabaram em algum momento se interessando por esse mundo, né, que realmente é um mundo fantástico. A gente tem conceitos às vezes diferentes do lado de fora e depois que você começa a conhecer e perceber o grau de autonomia que você tem para impactar na vida das pessoas e para trazer soluções reais, concretas, você acaba se encantando um pouco e fazendo isso. Mas, normalmente, né, na faculdade de Direito, ou a pessoa tem o objetivo de ser advogado, advogada, ou de fazer concurso para essas carreiras assim mais tradicionais, mais conhecidas. Mas assim, quando você teve essa ideia de atuar em cartório, de fazer prova para concurso de cartório, você teve como referência alguma coisa que te trouxe assim para estudar? Qual é a base de estudo diário que você teve? Como que foi essa demanda? Na primeira prova que você fez, você passou, não passou? Como que foi isso daí? Sim. Existe uma avaliação, assim, historicamente as pessoas costumam graduar a dificuldade de concurso a partir de preconceitos, vamos chamar assim, né? De preconceitos. Às vezes, se o cargo tal ganha menos, se ganha mais, é mais fácil, mais difícil, não tem absolutamente nada a ver isso. Eu acho que o concurso, especificamente para cartório, não é um concurso fácil, né? Comenta-se que é um dos concursos mais difíceis, mas eu acho que ele é um concurso bem parelho com os demais, né? Eu acho até que há concursos bem mais difíceis que o concurso especificamente de cartório, mas ele é muito específico, né? Então exigem matérias, né, que realmente exige uma dedicação a disciplinas que você não vai encontrar em outras áreas. Até uma pena, seria importante que os outros concursos tivessem matérias do âmbito extrajudicial, porque ele é sobretudo voltado à prevenção de conflitos. E as carreiras tradicionais em que se busca, você já tem mais ou menos um conflito estabelecido para se trabalhar e a sociedade, se puder prevenir conflitos, é melhor. Então, eu acho que as faculdades deveriam trabalhar até um pouco mais, até para ter esse despertar um pouco mais cedo, né, e não ser um despertar, por exemplo, acidental, né, que foi o meu caso, de outros. Eu vim de outra função pública e acabei fazendo concurso para cartório. E assim, o nosso tema é do podcast, esse é o segundo episódio do Segredo do Dono. E qual segredo você dá para o cara ser dono de um cartório? O que você pode iluminar o caminho dessa pessoa? Olha, estou tentando descobrir, né? Estou tentando descobrir até hoje, né, Patrick? Qual que é o segredo? Muito estudo mesmo? Muito estudo, muito estudo. Tem que ter um comprometimento muito grande com as bases. Quantas horas você estudava por dia? Olha, eu estudava de 8 a 10 horas por dia, né? Mas eu fazia concurso para várias áreas. Eu fiz 65 concursos até passar, né? Caraca, eu 75 concursos? 65 até passar e depois ainda fiz alguns. E volta e meia faço ainda. Ainda faz ainda? Ainda faço. Não parou ainda não? Faço. Mas para quê? Para assim, reciclagem? Para se reciclar, para tentar poder manter aí um pouco, né, de autoridade acadêmica sobre o que você está trabalhando, porque com o tempo você vai se acomodando, essa é a verdade.
se você não mantiver ali uma chama, não continuar perseguindo, não continuar, de alguma forma, mantendo essa vontade com a doutrina, né, em dia, você acaba se defasando, perdendo e não dando a resposta que o cidadão às vezes precisa. Então, antes de conseguir passar para o cartório, você fez 65 concursos. 65 concursos. Então, um segredo do dono pode ser persistência, né? Persistência. Eu acho que no conjunto de atributos, né, para talvez se alcançar esse segredo, você tem que ter persistência, consistência, resiliência, porque é uma caminhada assim sofrida, né, muitas vezes incompreendida por quem está em volta. Não foi o meu caso, graças a Deus, mas eu vejo em relação a muitas pessoas, porque você ficar num isolamento estudando, as pessoas, poxa, é um jogo meio de tudo ou nada, né? Uma dúvida, curiosidade, muita gente procura fazer concurso, né, e acha que não dá para trabalhar e estudar para concurso. Teu caso foi assim? Você estava trabalhando e estudando para concurso e dava conta desses dois? Porque muita gente fala, não posso trabalhar porque eu vou focar em estudar para concurso. Como que foi essa divisão sua aí? Você estava trabalhando e estudando? Ótima sua pergunta, assim, tudo é estratégia, né? Acho que vale para tudo, iniciativa privada, setor público, tudo é estratégia. Bom, num concurso você está disputando com milhares de pessoas, alguns concursos chegam a patamar talvez aí de milhões, né? E você está disputando com pessoas que têm diferentes realidades socioeconômicas, necessidades. Então, em algum momento, você vai precisar sim, né? Não vou dizer que são todos os casos, né, realmente histórico de várias pessoas que estudaram menos tempo, que conseguiram conciliar, mas você vai estar disputando com pessoas que estão se dedicando integralmente em algum momento. Então, talvez no início, trabalhar e estudar, mas imagina, você está fazendo um concurso para magistratura, pode se permitir não trabalhar. Você começou a beliscar, passou na primeira, já está na segunda, o ideal é você parar tudo e se dedicar, né? Porque quem está disputando com você, muitos estão podendo fazer isso. Né? Então, mas eu não tenho esta possibilidade. Então se desdobra, busca aí apoio em especialistas, como você consegue num contraturno estudar. Não é fácil, realmente é muito difícil, mas depois que você consegue, é uma mudança assim, muito, muito profunda, né? E assim, uma visão também, voltando a falar, o doutor Eduardo é titular do RCPN de Araruama, e o cartório do RCPN é Registro Civil de Pessoas Naturais, e muita gente olha para o cartório como nascimento, casamento e óbito. Eu queria que você falasse um pouco o que o teu cartório ele produz, além dessas principais atividades, só para a gente poder esclarecer para o pessoal que está nos assistindo as atividades que o cartório faz. Bom, registro de nascimento, casamento e óbito, que as pessoas normalmente percebem e veem, é a conclusão do trabalho, né? Então você já tem a certidão ali pronta. Agora, a caminhada que se faz, todo o tratamento da informação ou da angústia familiar, etc., para se chegar àquele ponto da certidão estar perfeita para ser entregue, é um serviço de bastidor, que nós, inclusive, temos dever de sigilo, né? Sigilo funcional sobre isso, e então acaba que as pessoas não têm a real dimensão do registro civil, né? Certa vez eu ouvi um deputado falando na Câmara dos Deputados, falando que o registro civil brasileiro é um sucesso que o Brasil desconhece. E é verdade, ele nem pode propagandear muito isso, porque é um trabalho um pouco mais reservado. Por exemplo, quando a gente vê uma certidão de nascimento que tem o nome do pai e o nome da mãe, às vezes você não sabe, mas precisou ter todo um trabalho voltado ao reconhecimento daquela paternidade, com instauração de um procedimento, de chamar e tal, e até que chega aquele ponto que tem, e todo esse bastidor é sigiloso, é reservado, a gente não pode nem certificar isso numa certidão para não gerar nenhum potencial atrito, conflito, constrangimento, né, salvo se for a própria pessoa pedindo da certidão dela. Então exigem trabalhos voltados, por exemplo, para a adoção, exige trabalho voltado para o reconhecimento também socioafetivo, né, que você tem a figura mais conhecida, a figura do padrasto, que desde pequeno criou... O padrasto pode lançar na certidão de nascimento? Não é ele isoladamente, mas existe um procedimento próprio para isso, para que ele seja com todos os direitos de filiação, seja o pai e tal. Então são serviços... O que mais acontece lá que as pessoas não têm conhecimento, que a gente pode passar para eles aqui? Quais são os direitos que ele tem? Por exemplo, uma criança não tem o pai na certidão de nascimento. Pode registrar o padrasto ou não pode?
que acontece assim pelos bastidores no teu dia a dia, né? Que a população não sabe, às vezes tem uma situação dessa dentro de casa e não consegue, não procura colocar em prática por falta de conhecimento. Bom, a Constituição ela não diferencia a paternidade ou a maternidade, né, biológica da socioafetiva. Então, filho será filho e ponto. Mas o procedimento para você conduzir esta informação, este dado, né, de filiação para o registro, ele é diferente. Então, o reconhecimento de paternidade, né, biológico, né, que é o que se diz, ele normalmente se dá no próprio registro, no próprio ato de registro, quando o pai comparece para fazer a declaração com documento hospitalar e tal. Mas ele pode ser feito posteriormente também, diretamente no registro civil, subscrevendo um termo de reconhecimento de paternidade. A mãe vai assinar também esse termo. Se for maior de idade, o filho, né, aí é o filho quem vai dar essa anuência. Então, beleza, ok, fechou, reconhecimento de paternidade biológico. O reconhecimento socioafetivo já é diferente. A gente não está falando ali... Mas pode tirar, por exemplo, o pai que registrou nunca teve contato com essa criança e essa criança foi criada por um padrasto. Existe como tirar o nome do pai legítimo que fez a criança e incluir o nome do padrasto na certidão? Aí é um procedimento judicial, né? Porque a gente está falando em retirar o poder familiar que está vinculado a uma pessoa. Aí vai ter que ter atuação. Judicial. Claro, o Ministério Público vai ter que agir. Já viu caso desse acontecendo aqui? Acontece. Quando chega para o cartório, já chega na forma de um mandado judicial. Pedindo para fazer essa alteração. Até porque é uma questão que envolve muito sigilo, envolve, né? É um pouco mais, bem mais, na verdade, delicado, né? Mas assim, você tem o reconhecimento de paternidade biológica e o socioafetivo. O socioafetivo a gente vai ter que aferir, vão ter entrevistas, vão ter toda forma em direito admitido de prova, a pessoa pode apresentar, fotos de festa, comprovantes dos mais variados possíveis que reflitam aquele histórico de relacionamento com a criança, porque a gente vai ter que aferir exatamente aquele estado de filiação socioafetivo, né, onde aquela figura, no caso, se comporta como pai, é reconhecido pelo filho como pai, é o pai para a sociedade, ele é o pai, e em algumas situações você consegue, de fato, fazer esse transporte dessa informação para o registro e expedir. Aí você vai ter dois pais, né? Você vai ter o pai lá biológico, mas a certidão não vai dizer qual que é o biológico, vai ter o pai biológico, o pai socioafetivo e a mãe. Quando pegar uma situação dessa, na própria certidão de nascimento, vai vir dizendo dois nomes de dois pais. Sim, e os avós não também. Não exclui um para botar outro, bota lá de forma descaracterizada, ninguém sabe quem é quem. Ninguém sabe quem é quem, e você vai ter os avós também, né? Às vezes a dificuldade não é nem jurídica, às vezes a dificuldade que se encontra é uma dificuldade um pouco mais técnica, né? Por exemplo, o Detran, quando for expedir a identidade, ele vai ter... Isso que eu estou imaginando aqui. Ele vai ter aqueles campos suficientes para poder fazer aquelas referências. Exatamente. Aí eles criaram algumas regras de abreviação, o pessoal fica até chateado com a gente, mas não é culpa nossa, né? Realmente são limitações aí do tamanho do documento. E assim, qual trabalho hoje você faz no cartório lá? Quais são os tipos de serviços prestados pelo cartório? Certidão? Explica melhor para a gente. Registro de nascimento, casamento, óbito, certidão de nascimento, casamento e óbito, são em segundas vias, né? Processos, de um modo geral, procedimentos, né? O cidadão, ele veicula, até porque o registro civil é um serviço de massa, então você pega da pessoa mais simples a pessoa com uma situação econômica mais abastada, a pessoa mais esclarecida e a pessoa com uma dificuldade maior, e a gente tem que sempre... isso é uma luta, inclusive, nossa, permanente, né? O atendimento, ele é muito sensível, porque a gente não sabe o que, né? Então, se chega a pessoa com uma deficiência, a gente tem que ter uma forma de estabelecer. A nossa equipe, inclusive, tem pessoas com treinamento em Libras para uma necessidade. A gente teve essa preocupação, tem um guichê de atendimento. Porque você atende todo o público, né? Todo o público, e a gente não sabe o que pode... Quem pode chegar. Quem pode chegar, e claro que não tem como a gente adivinhar em todas as situações, mas a gente tenta na medida do possível, e do porte também, que o Registro Civil de Araruama tem, poder aí alcançar e ampliar a acessibilidade, né? Que eu acho que é a nossa missão, né? Poder universalizar o Registro Civil, ele é um direito de todos, né? É um direito de todos e é um dever que a gente crie formas e mecanismos de conduzir esse direito para o cidadão. Eu tenho te visto bastante aí em trabalho junto com a prefeitura, na parte do CRAS, né? Fazendo algumas
trabalho social. Eu queria que falasse um pouquinho sobre esse trabalho social, o que você tem feito em convênio com a prefeitura, como está sendo esse trabalho. O registro civil, ele naturalmente, ele tem, dentro de estrutura das instituições, se a gente falar em prefeitura, acaba que ele tem uma pertinência temática um pouco maior com política social. Certo. Se a gente falar, por exemplo, na área judicial, a gente tem uma pertinência temática naturalmente com vara de família. E o Ministério Público ligado à família, infância e juventude, defensoria também. Então, em se tratando de uma ação social da prefeitura, se for uma ação voltada mais para a política social e acesso à documentação civil básica, nós temos, né, por costume, já há 18 anos, isso por participar. Claro, nem sempre a gente consegue, às vezes a gente está com dificuldade material ou uma dificuldade, enfim, do clima, ou, enfim, alguma dificuldade de informática, mas a gente sempre que tem essa possibilidade, que a gente consegue, a oportunidade, né? a gente gosta de participar, que é uma forma também do Recife ficar um pouco mais próximo do cidadão. Né? E quais são os serviços prestados lá? Basicamente, segunda via, né? Mas todo tipo de segunda via? Porque a segunda via, o que acontece? O registro de nascimento, até porque em tratados internacionais, ele é um direito por si só, é um direito fundamental. Então, a pessoa não tem um registro de nascimento. Não, é um direito fundamental. Por isso, inclusive, que ele é gratuito. Né? O nascimento é gratuito. O registro de nascimento, o registro de óbito também é gratuito. Óbito também é gratuito. O interesse não só é da pessoa, por ser um direito fundamental, mas é o interesse do Estado também, que aquela pessoa ingresse, vamos chamar assim, no Estado formal, para que a partir daí ele possa planejar as suas políticas públicas. Quantas escolas eu vou ter que fazer naquela localidade, quantos hospitais, se eu não tenho uma avaliação mínima do contingente populacional, né? Como eu posso criar políticas que melhoram a qualidade de vida e dê longevidade às pessoas se eu não tenho as informações ali referentes, às vezes, às causas de morte. Então, o registro civil ele é também uma grande base de dados que pode auxiliar o poder público municipal, estadual e federal na construção das políticas de bem-estar da população. É claro que no âmbito municipal, até porque o município ele é mais próximo do cidadão, isso fica um pouco mais visível, mas o registro civil atua junto também, inclusive com o CNJ, né? Existe a Semana Nacional chamada Registre-se, que é um projeto do CNJ, onde eles mobilizam toda a malha de registro civil do Brasil. Nós estamos falando aí de uma rede de aproximadamente 10 mil unidades, né? Se a gente considerar também as maternidades, considerar tudo à disposição dos pontos onde o CNJ se instala, que são as capitais principalmente, né? Para que a gente atenda com celeridade todos os pedidos de segunda via. Então, hoje, toda a parte de identificação civil de segunda via, o cartório do RCPN está disponível a fazer. Isso. Segunda via, sim, de certidão de nascimento, casamento e óbito, mesmo que não seja registrada no cartório, no nosso cartório, vamos chamar assim. Ah, né? Legal. Mesmo que não seja então, qualquer pessoa sim. Hoje, tem uma prática, gente, comum para a gente que é de imobiliária, precisa tirar a segunda via de certidão de casamento, fazer alguma verbação no cartório, no registro de imóveis, a gente pode, em vez de ir em outro cartório, a gente usa a base que é do Dr. Eduardo como referência, a gente solicita lá as certidões de outro cartório, eles têm essa comunicação entre eles que consegue trazer para a gente essas certidões. Exatamente. Eu queria que você esclarecesse o que é gratuito dentro da tua atividade. Eu sei que você faz vários serviços, como certidão de casamento, nascimento, óbito, certidão de interdição e tutela. E explica também para a gente aqui, tem muita gente que vende imóvel, que está nos assistindo, o que é uma certidão de interdição e tutela? Que ela é solicitada para apresentação na escritura, mas qual é o fim dela? Muitos corretores que estão assistindo a gente não têm noção da responsabilidade que é ela. Fala um pouco para a gente sobre a interdição de tutela, o que ela é, e em seguida eu queria que você me passasse dessas atividades suas, o que é pago, o que não é, só para a gente ter um conhecimento básico, uma direção sobre isso quando for precisar do serviço. A certidão de interdição de tutela é um documento pessoal, né, que, na verdade, são 7 a 8 certidões em uma mesma. Então, apesar desse nome, apesar de se chamar interdição e tutela, ela faz toda a pesquisa, né, desde insolvência civil, falência, curatela, tutela, emancipação,
Então, Faz uma busca geral. Faz uma busca geral em todas essas bases de dados e a instrumentaliza e a formaliza na forma de uma certidão que a gente acaba chamando... A famosa ITC. ITC, interdição e tutela, mas ela, na verdade, envolve muito mais assuntos. Quanto aos serviços que são pagos e são gratuitos, quem define é a lei, né? Então, como funciona isso hoje? Como funciona? Você tem serviços que têm uma gratuidade universal, né? Então, o registro de nascimento, o registro de óbito, ele é gratuito independentemente de qualquer condição. O serviço é sempre gratuito, sempre. Registro. A certidão, a primeira via, tanto da certidão de nascimento quanto da certidão de óbito, que a gente chama vulgarmente assim de traslado, também é gratuita, independentemente da condição econômica. As demais vias dessa certidão, em regra, são pagas, salvo se a pessoa, né, se declarar hipossuficiente. Se a pessoa se declara hipossuficiente, isso inicia-se uma análise onde o cartório vai fazer diante daquele... Mas uma pessoa, para se declarar hipossuficiente, ela tem que ter quais requisitos? Bom, ela vai se declarar hipossuficiente, se ela assim, né, desejar, e querendo vai juntar a documentação comprobatória disso. O cartório vai analisar esse pedido, vai fazer as pesquisas, né, que tem que ser feitas e vai suscitar dúvida ao juízo, né, para que ele decida se de fato aquela pessoa tem ou não direito, nas hipóteses em que o cartório espontaneamente não reconhece aquela, ou se for uma situação de dúvida, porque... Mas, por exemplo, assim, a dúvida que eu tenho, existe em fase de regra, a pessoa é desempregada, não tem emprego, tem direito, ou não, ela teria que ter, um salário mínimo tem direito, não... É uma autoanálise, né? Então a pessoa, eu sou desempregado, mas sou herdeiro, não me considero o suficiente, não estou desempregado porque eu não gosto de trabalhar. Não é só formalizado, é uma pesquisa geral. Ou então trabalho, mas a minha renda é insuficiente. Então a pessoa que tem que vai se analisar e ela vai formular um pedido. Isso é até um direito constitucional, que é o direito de petição, né? A pessoa vai veicular um pedido, mesmo que ele não seja cabível, podendo ser, podendo não ser. É assim, a gente tem um volume do registro civil muito grande de pedidos de gratuidade. Residualmente, alguns a gente suscita dúvida, porque a gente está tratando de tributo. E o tributo gera responsabilidade. Não só responsabilidade para o oficial que defere aquela gratuidade, mas responsabilidade por 5 anos da pessoa que pediu aquela gratuidade. E as pessoas não sabem disso também. Às vezes ela pede a isenção, você consegue aferir por consulta das bases de dados, e hoje você tem uma série de consultas que são públicas, até a Receita Federal você tem lá, se declarou imposto de renda, se não declarou, está tudo aberto ao público. Exatamente. Não é isso? Então, assim, aí você suscita a dúvida, porque mesmo que o juízo, nesses casos que você não tem certeza, defira, o oficial não tem responsabilidade, porque aí foi o Estado que deferiu aquela gratuidade. Agora, as que a gente defere diretamente, passam 5 anos, surge uma dúvida, aí pronto, aí o oficial está respondendo alguma coisa, a própria pessoa que nem lembra mais daquele serviço está respondendo também. Então, acho que para dar segurança jurídica ao ato, nessas questões mais pontuais, a gente prefere suscitar dúvida. Ouvir a opinião da judicial. Não, a decisão, né? É a decisão judicial para poder definir em cima disso. E hoje, com essa base de, você falou que tem bastante gente solicita a isenção, qual é a maior demanda da isenção? É para nascimento? Para nascimento, segunda via de nascimento? Para intenção de tela? Segunda via, o maior volume. Segunda via de nascimento? Segunda via é o maior volume. É mesmo? Nascimento ou casamento. É mesmo? Sim. E já teve caso da pessoa... há alguma restrição? A pessoa se divorciou e depois pedir para cancelar esse divórcio e ela tem que casar de novo? Como funciona isso daí? Aí é judicial, né? Mas uma vez o divórcio, ele encerra o matrimônio, né? Assim como a morte. Né? São as duas únicas hipóteses que a lei prevê que põe fim ao matrimônio, que é o casamento, que é o divórcio e a morte. Então, assim, já dá para ter ideia da dimensão da coisa. Então, uma vez divorciado, o único caminho que a lei confere, né? É claro que o juiz, sempre diante de um caso concreto, ele vai tentar integrar as normas à realidade do fato, mas pela letra fria da lei, uma vez divorciado, só um novo casamento. Mas tem esse costume? Muito. Mesmo? Eu fiquei impressionado aqui, assim, tem muitos casos de pessoas casando novamente
com o mesmo parceiro. Com o mesmo parceiro. Sim, muito comum. E Mais de uma vez, inclusive. isso que eu ia te perguntar, mais de uma vez? De casa a casa, de casa a casa? É mesmo? Assim, é interessante, bacana. E o livro só vai crescendo, né? Aí é um outro fato. É um novo fato, um novo casamento, é um novo registro. É um novo registro, vai tudo de novo. Tem uma pergunta interessante que o amigo está casando agora. Aí ele me perguntou por que será que é tão caro casar? Então, hoje, vamos responder a pergunta do nosso amigo Israel, que está aqui participando com a gente. Ele me perguntou, porque posso estar enganado, mas antigamente era por volta dos 500, 600, e tinha uma opção mais cara do juiz de paz, né, ir até o local. Aí ele pagou 1.500 para casar no cartório. Cada estado tem a sua organização judiciária. Isso vem do CNJ? Não, isso é uma lei. Aliás, é das leis que tem a maior participação dos poderes, né? É uma lei que participa o judiciário, o legislativo e o executivo. Normalmente a lei nasce com o legislativo, o executivo sanciona. Lei de emolumentos, não. Ela nasce no judiciário, o legislativo debate, altera, vai para o governador e o governador sanciona ou não. O que acontece? As tabelas, que são leis, né, elas são de cada estado. E essas leis, elas têm um estudo socioeconômico em torno disso. Então, leva em consideração o volume de gratuidade. Isso impacta naturalmente. Se você tem 50% de serviço grátis, o serviço pago tende a ser mais caro em qualquer realidade financeira, né? É o que paga a conta do negócio, né? Não, ou pelo menos é parte do arranjo. Em alguns estados optaram por conceder outras atribuições para aquele cartório de registro civil. Então, por exemplo, no Brasil quase todo o registro civil tem atribuição de notas. Isso, em alguns lugares não. Só no Rio hoje, aqui na sede, praticamente. É questão de levantar recurso para manter as despesas. Você tem que ter recurso, porque assim, é natural, e eu compreendo bem isso, de que cada pessoa tem a sua questão e ela quer resolver. Mas o gestor, ele tem que enxergar o todo, né? Por exemplo, essa referência que você fez do valor do casamento, menos de 50% é efetivamente do cartório para que ele possa gerir atividade. O restante foi todo através de leis estaduais que criaram lá mais um penduricalho. A gente chama assim na linguagem popular. Vai 5% para o órgão tal, 5% para o órgão tal, 20% para o órgão tal. Então, assim, do que entra para o cartório, 50% vai para pagar custas judiciais. Não, 50% efetivamente é para manter o funcionamento da atividade. Tá. Então, seja para pagar funcionário, seja para pagar a operação, aluguel, todos os custos, né? Porque o cartório não é subsidiado por Estado. Mas esse valor não é criado por você? Não, é uma tabela. É tabela que vale no Estado do Rio de Janeiro. E essa tabela é anual? Estadual. Não, e é anual. Todo ano tem a correção? Não, todo ano a Corregedoria publica uma portaria corrigindo esses valores. Então, por exemplo... Ela é uma lei... Para você, você não casou agora, em 2026 vai ficar mais caro. E é gratuito. 2027. E é gratuito para quem não tem condição, né? O casamento também é gratuito para quem não tem condição, mas para quem efetivamente não tem, que as bases públicas indiquem que realmente é verdade. Porque vão combinar. Não, tem muita gente que tem condição que quer mendigagem de não querer pagar, né? 99% das pessoas são honestas, mas tem 1% que é barulhento, é complicado. E forma de pagamento? Pode parcelar cartão de crédito? Há muito tempo aqui que a gente parcela, né? A pessoa pode parcelar. E quantas vezes? Depende da pessoa, assim, até 10 vezes nós já fizemos, mas depende muito do que a pessoa está... Então hoje vocês conseguiram introduzir isso dentro do cartório para poder flexibilizar. O pagamento do cartão é só para o casamento ou pode pagar algumas certidões? Ou... Não, tudo, qualquer serviço. Qualquer serviço no cartório pode ser pago com cartão de crédito? No casamento ele pesa um pouco, mas a gente prefere fazer isso, porque se você tem 50% que efetivamente é do cartório para fazer a gestão, o resto é repasse, aquelas taxas todas pesam o dobro, né? Que você acaba aplicando sobre o todo. Mas assim, acho que até muitos cartórios podem ficar com receio, às vezes, de ter um papo mais aberto, mas é a verdade do que é. Né? Eu acho que assim, o registro civil em alguma cidade podia ser totalmente gratuito se ele tivesse acoplado naturalmente a uma atribuição rentável que sustentasse ele. É uma realidade do funcionamento. Para vocês terem uma ideia, a gente mantém uma unidade interligada dentro do hospital público, só para serviço gratuito. E, basicamente, o que sustenta é a receita dos casamentos. Exatamente. Né? Para que as crianças saiam já com a documentação básica e fiquem menos risco de tráfico de órgãos e pessoas, que é um crime horroroso, é uma coisa, assim, abjeta, e que a sociedade não conversa sobre isso e nem sabe que, às vezes, o registro civil tem um trabalho, não para impedir, porque você não consegue plenamente impedir, mas que aquela criança, desculpe a expressão, corpinho, saia do hospital sem um documento.
Porque saiu do hospital, entregou no colo do outro, como é que... Não tem dono. Não, É verdade. Nem é a solução ideal. A solução ideal é que se já faça a identidade, já colha a biometria, então, hoje mas nós estamos caminhando para isso. Hoje você tem um funcionário dentro da maternidade? Dentro da maternidade, só para fazer serviço gratuito. Aí você vê, você tem um funcionário seu dentro da maternidade, só fazendo serviço gratuito. Quem paga esse funcionário? O casamento. É o casamento. Então tá respondida a tua pergunta. É uma coisa ajudando a outra, tentando interagir e encaixar para que o negócio funcione, né? Exato. E mesmo assim, nosso volume é alto também de casamento gratuito. E assim, com base nas informações, outra coisa que as pessoas gostam muito de tirar dúvida, ela teria que casar no local que reside. Não tem isso também, né? Sim. É uma lei isso? A pessoa tem que casar no local que reside? Sim. E então, o casal, um reside no município, outro reside no outro, escolhe um ou outro para poder efetuar o casamento. Perfeitamente. É assim que funciona. Qualquer dos dois. Nascimento, hoje tem, todas as maternidades tem que ter o registro civil ou não tem todas? Não, a norma estadual, tem uma lei estadual, Lei 7.088 de 2015, que ela prevê que as maternidades com mais de 100 partos por mês, que o oficial tem que se esforçar para instalar, né, uma unidade interligada. Se empenhar nessa instalação, firmar convênios e tal. Quando a maternidade aqui foi inaugurada, inclusive foi na pandemia, né, enquanto assim, era um momento de muita preocupação, né, foi um momento assim, muito difícil para a gente, inclusive, porque não podia fechar, já que a gente faz o registro de óbito. Né? Então, assim, foi um momento, acho que, traumático para a sociedade como um todo, e para a gente foi... Vocês atendendo essa demanda? A gente obrigado a atender. Mesmo sem receita, mesmo com os riscos, mesmo manuseando ali, às vezes, a documentação 100%. Contaminada do sujeito que faleceu por Covid. Verdade. Na época da pandemia foi horrível, né? Então, você recebendo o cara aqui, meu fulano morreu Covid, você pegando aquele documento que veio de lá. A equipe com equipamentos até, que parecia um Robocop, né? Com aquelas máscaras, com luva, com tudo. Né? Até então, o psicológico muito difícil, de todo mundo, né? Desmembramos a equipe e tudo mais. Assim, a gente conseguiu fazer essa instalação, salvo engano, não sei se foi 2021, tinha passado um pouco o furacão, mas ainda era uma discussão assim, muito acalorada sobre a pandemia. A gente começou esse trabalho lá na maternidade, até para tentar minimizar o risco para essas crianças. Porque imagina, os pais... que já tem que estar no hospital, não tem jeito, porque o neném está nascendo lá, então esse contato era inevitável. Iriam à sede do cartório, que lavra registros de óbito de Covid, para no mesmo balcão, na mesma caneta, no mesmo... Então, assim, a gente se empenhou em levar isso... E é um trabalho silencioso que as pessoas não sabem. Né? Então, até te agradeço o podcast, a oportunidade da gente esclarecer e levar aí para a população. Agora, vão ter ruídos? É natural, poxa, imagina, um serviço de massa que você atende 100% da população. A cada 4 anos, a população inteira de Araruama passa no nosso balcão. Todo mundo passa, porque todo mundo nasce, né? Certidões para escritura, casam, nascimento. Morrem, então você... o João nasce filho, vai registrar o filho. O João não passou, o Manuel passou 2 vezes, mas assim, numericamente, toda a população passa a cada 4 anos. E assim, para essa regra do nascimento, do casamento, nascimento também é a mesma coisa? Tem que registrar onde nasceu? Registrar onde na circunscrição, né? No cartório da circunscrição do local do parto ou da residência. No caso ou da residência. Dos pais, né? Por exemplo, meu filho nasceu em Saquarema, eu posso Seu filho nasceu em Saquarema, local do parto Saquarema, pode registrar em Saquarema. Mas eu moro em Araruama, local da residência Araruama. Então você pode escolher se você quer registrar aqui ou registrar lá. Inclusive através da própria, se tiver a unidade interligada, fazer essa interligação. Aí eles fazem então, lá jogando para cá? Aí eles lá enviam o registro para cá, para a gente. Ele não precisa vir aqui para fazer. Precisa vir. É só ele falar, eu quero que esse registro conste para Araruama que eu resido lá. Ou o contrário, né? Nasceu na maternidade de Araruama, mas moro em Saquarema, moro em São Vicente. Quero que esse registro vá para lá. Que o registro vá para lá. Né? O cartório vai mandar, claro, vai ver se o cartório lá está preparado para receber o ato e tudo, mas a pessoa vai escolher, vai optar ali o que ela quer fazer. Então, assim, existe esse empenho assim, bem forte, né, da malha, vamos chamar assim, de registro civil do Brasil, né, em melhorar a qualidade do serviço, né, e a gente vê que o concurso público, voltando lá até aquela questão inicial, ele foi muito benéfico, porque
Veja, eu mesmo, quando fazia na faculdade de Direito, se falasse de cartório, eu já tinha uma visão distorcida, né? Um preconceito. Só que a gente tem dois caminhos na vida, né? Assim, diante disso. Ou a gente critica e deixa a crítica, ou quando você tem a oportunidade de estar dentro, tentar fazer diferente, né? Não é? E teu ramo de atividade é um ramo que poucas pessoas têm conhecimento. De entender, saber como que é, e hoje você tendo essa oportunidade de passar pra gente o que é, como funciona. É um ramo que Araruama hoje tem 3 cartórios. Primeiro ofício, segundo ofício, o seu que é o RCPN aqui, dentro do primeiro distrito. E aí a gente está falando hoje uma população de 150 mil habitantes com 3 pessoas responsáveis. Então a oportunidade que eu estou tendo aqui de te entrevistar, sou muito grato por isso. Estou aqui numa enorme satisfação em poder te entrevistar e poder levar isso para público através das câmeras, das pessoas poder entender melhor como funciona, como que é seu dia a dia, o que vocês fazem, porque eu acho que a sociedade, quando ela passa a entender melhor da responsabilidade de cada um, tudo funciona melhor. Sim, e também é verdade, né? A sociedade, de modo geral, não tem um conhecimento muito grande sobre cartório, apesar de ser aí, vamos chamar, institucionalmente presente aí há muitos anos, séculos, né? Mas essa oxigenação do concurso realmente contribuiu muito e vai avançar muito ainda. Por quê? Porque a gente vem recebendo muitas pessoas de outras instituições que também, com o tempo, se tornaram críticas, né, do cartório ou vice-versa, né? Então você tem juízes, promotores, delegados. Eu fui delegado federal antes de ser tabelião, né? Vamos chamar assim, é um termo genérico, né? Na prática, na técnica, você chama tabelião, mas quando tem atribuição de notas, o notário, mas o concurso é o mesmo, né? Então, oficial de registro, porque a atribuição é registral, mas é uma tecnicidade assim, são todos tabeliães, na verdade. Então, hoje, eu posso dizer com tranquilidade que de toda a malha de cartórios extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro, um percentual muito grande traz uma visão de outras instituições para dentro, e esse mix tem enriquecido no sentido da qualidade do serviço, tem enriquecido muito a prestação do serviço. A gente tem conseguido levar novas funções, novos serviços, novas atividades, encontrar caminhos e soluções que, se você não assumir esse protagonismo de buscar, o órgão de fora, o legislativo, muitas vezes não sabe. Então, se surge hoje, por exemplo, a possibilidade de fazer um reconhecimento de paternidade socioafetivo, surge da onde? Surge da demanda, às vezes, no balcão, da necessidade e a veiculação disso para o representante legal, para que ele reflita, coloque em debate e, eventualmente, aprove ou não, ou o Conselho Nacional de Justiça, que tem um poder regulamentar reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal e é mais próximo da atividade, também poder editar essas regras e a gente começar a repercutir na vida das pessoas, porque, como é que se diz? A lei, né, foi feita para os homens, não os homens para as leis. Então, se você tem uma necessidade social, né, a natureza é perfeita, ela vai buscar caminhos, ela vai tentar encontrar. E se a gente pode, de alguma forma, verbalizar isso para os representantes legais, para que eles reflitam em debate se é possível ou não implementar, a gente está, em alguma medida, contribuindo para o bem-estar social também. E uma curiosidade, você, como você mesmo disse, foi delegado da Polícia Federal durante um período, né? Quanto tempo? 1 ano e meio. 1 ano e meio. E depois assumiu a parte de ser tabelião. O que você acha entre uma atividade e outra? Você fez o certo? Tem saudade da época da Polícia Federal? A saudade sempre, né? Até porque eu fiquei 1 ano e meio, então saí ainda como é que diz? Apaixonado. Adrenalina, né? Ainda. Com adrenalina. Apaixonado. Mas às vezes você tem que decidir, né? Acho que algum tempo vai passando, a idade vai passando, você tem que pensar o que é melhor para a família, o que é melhor, e aí você muitas vezes vai abrindo mão de uma coisa ou outra. E também a gente não pode, até por dever de honestidade, a gente tem que saber que a gente tem uma visão, muitas vezes, muito romântica das instituições, né? Então, a Polícia Federal, o olho brilhava quando via no Jornal Nacional, aquelas coisas todas, e isso motivava a estudar, era o cargo que eu queria, inclusive, né? Mas... Era o cargo dos sonhos, né? Era o meu cargo dos sonhos, Só que quando você está estudando para concurso, até por uma necessidade também, família para criar, filho, aquela coisa, né? Você tem que ser responsável nas suas decisões,
E então eu fazia concurso para tudo, né? Eu fazia concurso para tudo, fazia para juiz, para defensor, para delegado, para promotor, corria E passou em os outros estados, passei em alguns. Então, assim, uma coisa é passei em alguns, mas não classificava. Classificando efetivamente, passei em 3, né? E qual que seria? Foram 2 de tabelião do Rio e delegado federal, né? Ah, passou de novo para delegado. Passei no processo seletivo também para professor da Universidade Federal Rural, né? Mas já há muitos anos. Então é isso daí, doutor. Gente, com enorme prazer, esse segundo podcast nosso, esse segundo episódio com o doutor Eduardo. Cara, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aí, de estar aqui abrindo a particularidade sua para o pessoal. E espero que vocês aí que tenham assistido estejam muito felizes em ouvir esse homem aí. Muito obrigado, tá? Nada, e ó, estudo, hein? O estudo salva. Jesus salva e o estudo na terra salva também. Valeu, galera. Um abraço.